Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje é noite de segunda-feira. Hoje, hoje é dia 5 de agosto de 2024. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Melissa, eu sou cristã. Então, assim, eu vou estar fazendo comentários sobre esse livro. E eu achei muitas coincidências aqui entre a os valores, aquilo que Jesus pregava e essa filosofia aqui, estoicismo. Fiquei realmente surpresa com isso. Eu sou cristã, eu sou uma pensadora, eu sou autista, superdotada, né? Então, tô sempre pensando fora da caixa, né? Eu talvez choque um pouco as pessoas, né? Com os meus questionamentos, com os meus pensamentos, meu posicionamento, mas é libertador você poder ser quem você é e poder continuar as suas lutas a partir disso. Desculpa pelo corte. Eu falei que eu sou escritora, então. Corte de novo. Então, eu tenho 6 obras publicadas, né? Eu amo o que eu faço, né? É isso que eu sou, né? Você é aquilo que você não pode perder. E isso é uma coisa que realmente, lembrando assim, por uma linha do tempo, é algo que eu desprezei. Eu nem vou dizer me afastei, porque o dom ele tá dentro de você, não tem como você se afastar. Mas eu desprezei, né? Mas a hora que pegou, o negócio pegou, quer dizer, a hora que ficou tudo muito ruim, foi ele que me salvou. Foi o meu dom. Esse algo que Deus colocou dentro de mim, né? E esse momento foi quando eu estava com síndrome do pânico. Eu tô fazendo um chá de erva doce. Eu tô lendo um outro teaser, que não é esse que eu vou comentar hoje, que está falando sobre uma pessoa que foi muito importante e que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, sobre uma força, algo que é colocado dentro de você. E para mim, quem coloca isso é Deus, né? Então, em inglês, eu acho que é gift, né? E que é um dom, é uma graça, é um presente de Deus. E os presentes, eles não podem, eles não devem ser rejeitados sem que isso não tenha como consequência o seu próprio mal, né? Então, eu acho que rejeitar um presente de Deus é uma grande ofensa, entendeu? É uma grande ofensa. Eu não sei se você está passando por algo semelhante, por uma crise, crise emocional, crise de idade, crise espiritual, mas é importante buscar essa força dentro de você, buscar
esse presente de Deus dentro de você e não rejeitá-lo, não tentar excluir isso, porque não tem como, né? Enquanto você estiver vivo, isso estará dentro de você vivo, né? Não dá, né? Isso faz parte do seu organismo, faz parte da tua vida, né? Não sei como que é depois, né? Depois da morte, né? Em relação aos dons. Mas pelo menos enquanto você está aqui, isso se assemelha a um desperdício, né? Por isso que gera muitos problemas. Então, te aconselho a procurar essa força dentro de você. Eu sou mãe solo. E é isso. Como sempre, né? Eu vou fazer comentários sobre um testemunho que eu estou assistindo, né? E eu sempre vim assim, de maneira bem espontânea, né? Do jeito que eu estava, gravar o que estou fazendo agora. Só que agora eu estou colocando na introdução dos vídeos, no início, né? Porque por enquanto isso é possível, né? Fazer esses vídeos mais longos. Você tem paciência de assistir até o final, enfim. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K para mais, tá? O canal ele tem crescido até que rápido, não muito rápido, não. Mas tem um filme aí no meu canal que, se você quiser, assista, porque assim, o que tem maior visualização é maior visualizações é esse filme, é um filme de Okinawa. Só que infelizmente, será que tá com legenda em inglês? Eu acho que sim. Então assim, para quem entende inglês, né, vai ajudar um pouco. Agora, para quem não entende, mas dá para entender, né? Assim, dá para entender a história, né? É um filme bem legal que mostra lá a vida, né, nessa ilha japonesa. Bem, eu me identifiquei muito com uma parte desse testemunho dessa mulher. Ela diz que ela ficou grávida, né, sem estar casada. E até aí tudo bem, né? Muitas mulheres ficam grávidas sem estar casadas. Só que o que me chocou é que a coincidência aí foi algo que eu nunca vi. Que ela recebeu uma palavra profética sobre essa filha dela. Alguns anos antes dela ter essa menina, dela engravidar, né? Ela teve contato com um profeta de Deus e ele disse para ela que ela teria uma menina. E comigo aconteceu a mesma coisa. Foram muitos anos antes de eu ter a minha filha, eu recebi uma palavra profética de que eu teria um filho, né? E assim como ela, não recebi a palavra de que eu iria me casar, mas de que eu teria uma criança. No meu caso, foram 9 anos antes. Então, assim, para mim aquilo era falso, né? Que eu recebi aquela palavra, né? Era falso pelo fator tempo, né? Mas eu sempre escutei das pessoas assim que uma palavra recebida, uma profecia recebida, ela se cumpre independente do tempo. Tem até uma música
que eu aconselho você a ouvir, que chama O Deus da Promessa, acho que é isso. Não sei se a cantora é Kellen, alguma coisa assim. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele continua fiel a mim. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, ele se mantém fiel a mim. Algumas promessas podem ser correspondentes a um desejo do seu coração, mas nem toda promessa é um desejo do seu coração. Ou pode ser um desejo do seu coração, mas não daquele modo, né? Então é algo que soa tão estranho, né? Porque Deus planejaria uma criança fora do casamento, né? Porque a maioria das pessoas, elas dizem que as crianças não planejadas, elas não são planejadas por Deus, elas são permitidas por Deus. Mas quando uma mulher, recebe uma profecia de uma criança, sem receber a profecia do casamento, é a quebra de um tabu, é alguma coisa que eu não conheço esse Deus, para mim ele é misterioso, né? Por que ele faria isso? E daí quando eu conheço outra mulher que recebeu a mesma profecia, recebeu a profecia apenas da criança e não do casamento, também me leva a pensar quem é esse Deus, né? Ele age de modo estranho e incompreensível. E nós nunca vamos entender completamente Deus, porque nós não temos a mente de Deus, né? Eu não sei exatamente o que achar disso, né? Eu acredito que existe um plano para nós, com uma certa margem de opção de escolha, mas eu acredito que algumas coisas não dá para escolher. O que não dá para escolher? Sei lá, por exemplo, o seu dom, como eu disse, de dons. O dom é a pessoa que você é, quem você é, aqui você veio à Terra, assim que eu vejo. Então, acredito, por exemplo, nisso não há escolha. E quando você foge disso, você está atrás do sofrimento e não da plenitude, né? Uma das coisas que eu senti quando eu estive na nuvem, né? Quando o meu estado de quase morte foi plenitude. Ali eu só era, né? Não diz que Deus é o eu sou, então ali também, naquela nuvem, eu era e não tinha julgamento, como tem aqui. Não, você não pode ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, lá não tinha julgamento. Eu era, eu não havia guerra naquela nuvem, não havia batalha travada, não havia vergonha sobre quem eu era. Ai, né? Porque a gente tem vergonha de quem a gente é, né? De assumir, né? Por exemplo, eu era uma criança tímida e eu sempre senti essa pressão das pessoas sobre mim, e daí isso se torna uma pressão de mim sobre mim mesma, de que um dia eu ficaria curada disso, da minha timidez.
E isso jamais aconteceu, isso jamais vai acontecer, né? Tanto que eu me lembro que uma vez eu estava em uma agência de publicidade, ali selecionada entre outras pessoas para, sei lá, para fazer alguma propaganda e tal, enfim, para fazer parte ali do grupo. E, e daí fui chamada à frente em um determinado momento. E aí fui toda pensando assim, de ser o mais extrovertida possível, né? E a mulher olhou pra mim e falou assim, talvez ela tivesse gostado de mim aparentemente assim, né? Mas ela virou pra mim e falou assim, você é bastante tímida, né? Daí eu não gosto de mentir, né? Eu falei sim. Daí ela falou assim, não dá. E daí eu voltei e sentei, pensando assim, como é inútil, né? Você fingir ser uma coisa que você não é, né? E é um grande tesouro a maneira como Deus nos criou, né? Com cada detalhe, sim. No que eu acredito? Acredito que existe uma expectativa de Deus sobre nós, de coisas bem específicas que a gente veio fazer aqui no planeta Terra, né? Na Terra. E é como se, eu acredito, né, que essas coisas não tem margem de escolha, entendeu? Coisas que a gente deve fazer, né? Tanto que eu já ouvi relatos de QM em que a pessoa diz exatamente sobre coisas específicas que deveria fazer, que foi cobrado quando estava no céu com Deus, né? Então existem essas coisas, né? Existem lugares, existem pessoas para você conhecer, assim, tudo muito específico mesmo. Acredito que Deus, ele tanto é o Deus que supre as suas necessidades, mas que não faz isso à toa, né? Que tem propósitos e, enfim, tudo irá se cumprir. Como que é a música que eu estava ouvindo? Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Agora eu tô com meu chá aqui de erva doce. Existe também, às vezes eu fico pensando, por que a gente sonha, consegue ter premonição, né? Sonhar com algumas coisas que depois elas acontecem, né? Eu acredito que o nosso cérebro, ele tipo tem uma antena, alguma coisa assim, e existe uma, uma projeção a partir das nossas escolhas, porque nós temos padrões de comportamento. Nós temos padrões. Nós sempre nos comportamos da mesma maneira, por exemplo, com os amigos, em um relacionamento amoroso, em contato com a dor, nós sempre temos o mesmo tipo de reação. Em contato com a felicidade, com a alegria, nós temos sempre o mesmo tipo de comportamento, né? Inclusive, até quero edificar você, no sentido que eu estava orando há não muito tempo atrás, né? E Deus colocou no meu coração para orar, Deus, me ajuda a te obedecer, não com raiva, mas com amor, né?
E ele me disse assim: é muito fácil você ser uma pessoa doce quando tudo está indo bem. Difícil é você manter a sua doçura, manter-se integralmente, sabe? Quando nada está bom, quando tudo está um caos, né? E esse é o convite, né? Obedecer com amor, fazer as coisas com amor, mesmo que esteja muito difícil para você. Manter o seu coração puro e perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim? Diga e eu farei. O que? Que? Pergunte e Ele dirá. Como é realmente assim, algo bem intrigante para mim essa questão, né? Da profecia de uma criança fora do casamento, né? E isso é algo assim. Eu gosto de trazer as coisas que eu não tenho resposta certa ainda, porque eu acho que isso soa mais verdadeiro, né? A minha busca. Eu acho que as pessoas estão sempre querendo mostrar que elas têm certeza das coisas, mesmo que elas não tenham certeza. Eu não, eu prefiro mostrar a minha insegurança, a minha incerteza, a minha busca incompleta ainda, porque isso é muito mais autêntico, né? Por exemplo, enquanto todos achavam que o Sol girava em torno da Terra, até que veio alguém e disse: não, a Terra gira em torno do Sol, né? Rejeitar todo aquele conhecimento, todo aquele legado errado, todas aquelas referências para admitir uma nova verdade, eu acho que as pessoas não estavam prontas para isso, né? E as pessoas, elas sempre vão querer demonstrar certeza, mesmo sem ter certeza alguma, né? E, enfim, sobre isso realmente algo que eu não sei se Deus, ele tem, por exemplo, digamos que ele tem assim: você vai ter um filho, né? E eu não sei se ele escolhe o ano específico. Você vai ter um filho em 2025. Ou se ele fala, você vai ter um filho e não escolhe data, hora, lugar, enfim. E se de repente um mau comportamento, um pecado faz essa criança vir como ele escolheu para ser, mas de um modo que ele não escolheu. Tipo, ele escolheu a criança, mas não escolheu esse modo. Mas quando a profecia é dada, ela é dada já desse modo, fora do casamento. Então a profecia ela já diz que vai ser assim. Então assim, é muito diferente, né? Muito diferente do que a gente tem por certo, porque ele não deu uma profecia, não, você vai casar e vai ter um filho. Não, já dá a profecia de que vem só a criança, né? E aí eu encontro outra pessoa que recebeu a mesma profecia e isso se cumpriu. Enfim, é diferente. É aquilo de eu não conheço esse Deus. Eu simplesmente ele me surpreende até hoje. E o que que ele está bolando agora? O que que ele está fazendo agora? Realmente estou muito surpresa sobre todas essas coisas.
Uma das minhas ideias, por exemplo, né, é sobre essas escolhas estranhas de Deus, é para a quebra de preconceito, é para a valorização da vida muito mais do que da forma, né? Porque o ser humano ele gosta excessivamente da forma e descarta a vida, né? Ele gosta mais da regra do que das vidas, né? Ele descarta vidas em favor das regras. Então, para mim, muitas vezes, fazer algo de um modo não esperado talvez seja mostrar ao mundo isso, né? E quando Maria fica grávida, ela não está casada, né? Ele poderia, Deus Todo-Poderoso, poderia ter feito Jesus com José sendo seu pai, por que não? Ou ela poderia ter engravidado já casada sem que ele a tivesse tocado. Poderia. Poderia evitar falatório, poderia evitar que José tivesse dúvidas, né? Será que eu caso com essa Maria? Será que não? Afinal de contas, ela está grávida, né? E eu não sou pai. Mas Deus não quis evitar essas coisas. Ele quis confrontar essas coisas e com certeza não foi à toa, né? Agora eu vou ler. Eu já tinha começado, né? Hoje ele vai falar sobre as coisas indiferentes. O que tá vindo no meu coração é o seguinte: essas coisas não podem atrapalhar o cumprimento da promessa. Mas eu vou falar aqui sobre o estoicismo. Pera aí. Aqui diz: na linguagem cotidiana, poderíamos dizer que tudo que nos beneficia é bom, mas Zenão, seguindo Sócrates, quis reservar a palavra bom para um caráter excelente e virtuoso. Então ele disse que o que nos beneficia tem valor. Valorizamos a saúde, a prosperidade e o respeito, porém nenhuma dessas coisas é boa no sentido que um caráter excelente é bom. Fala sobre saúde, prosperidade e respeito, coisas essenciais. E, no entanto, isso, mesmo assim, ele chama de indiferentes preferenciais. Essas coisas, todas as coisas que proporcionam qualidade de vida, dignidade, que te beneficia a sua vida, é considerado como bom. Mas isso vem depois do caráter. Então, em primeiro lugar, o caráter. E se isso estiver em confronto com o teu caráter, isso deve ser descartado. Mesmo que venha ameaçar a tua vida. Uau! É isso mesmo. Por isso Jesus disse para Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem. Então, você não tem obrigação nem mesmo de matar a sua fome se isso for contra o teu caráter. Se isso em uma escolha acirrada entre a tua sobrevivência e o teu caráter, é o teu caráter, né? Só que o que acontece? Uma pessoa com fome é uma pessoa frágil, fragilizada, é uma pessoa que não tem controle sobre si e que é manipulável, né? Outro dia eu quero vir falar sobre algumas questões do Japão, coisas erradas que eu vi lá, principalmente de mulheres que não têm visto, né? Outro dia eu vou falar, e é sobre isso, né? Sobre a manipulação quando você tem uma necessidade, né?
Em geral, todos preferiríamos ser ricos em vez de pobres, saudáveis em vez de doentes e respeitados em vez de desprezados. Lógico, quem não preferiria, e esse é um ponto importante, como só o caráter virtuoso é verdadeiramente bom, nunca devemos comprometer nosso caráter na busca dessas coisas. Então, se algo compromete o teu caráter, mesmo que seja para a tua sobrevivência, isso deve ser descartado. Nem devemos pensar que alguma delas pode, por si só, nos fazer felizes. A pessoa para quem o dinheiro não é apenas um meio de atender às necessidades de sobrevivência, mas algo que automaticamente lhe dará uma vida boa e feliz, está terrivelmente enganada. A pessoa que compromete a própria integridade na busca por fama ou dinheiro comete um erro ainda mais grave, pois danifica o próprio caráter. A única coisa verdadeiramente boa por causa de um mero indiferente. Então, assim, o caráter é aquilo que é bom e essencial. Todas as outras coisas são indiferentes. Mesmo o alimento que vai matar a sua fome é indiferente. Essas são algumas das ideias que Epiteto teria discutido em sua escola em Nicópolis. A maioria de seus alunos eram filhos da elite romana, prestes a iniciar uma carreira administrativa no império. Esperamos que tais lições os tenham tornado melhores do que teriam sido sem elas. Então, aqui existe uma hipocrisia, e eu já vou falar sobre isso. Todos eles eram da elite, eles eram muito ricos, né? Então, eles estão falando aqui que só o caráter é importante. Mesmo o alimento, o agasalho, enfim, tudo aquilo que uma pessoa tem necessidade, né? Por exemplo, eu e minha filha já jantamos, é uma necessidade, né? Eles eram da elite, quer dizer, não faltava nada a eles, pelo contrário, sobrava, né? Então, como que eles podem conhecer o que é a fome, o que é a sede, o que é o frio, o que é a dor da fome, o que é a dor da pobreza, da humilhação, do desprezo social, entendeu? Deus, ele tem me confrontado muito sobre essa questão do caráter. Eu tenho caráter, eu tenho orgulho sobre isso. Uau, sou uma pessoa de reputação ilibada, né? Como muito no direito, concurso público, né? Tem acho que esse requisito, né? Um caráter ilibado, né? Sou uma pessoa, sou um santo, sou um puro, uau, separado, né? Nunca estive na lama, nunca. Em relação a muitas coisas, Deus tem me falado, né? Você só não fez isso, não fez aquilo, porque eu não te coloquei nessas situações de extrema necessidade, de extrema embate. E aí, sobrevivo ou não? Faço ou não? Nesse desespero, né? Que as pessoas entram e fazem coisas erradas, né? Então, muitas vezes, esse tipo de discurso, esse tipo de. Ele não está errado, ele está certo. Só que na teoria é uma coisa, né? Sentir na pele a dor da fome, do frio, do desespero é outra coisa, né? Nós não temos a mesma força que Jesus para dizer: não só de pão viverá o homem, morrerei de fome, então, né? Então, não. Eu conheci algumas mulheres lá no Japão, né? Que adentraram no Japão através
sei lá, da prostituição, através de uns meios assim não dignos, eu diria, né? E que na época eu olhei para aquilo, eu condenei, eu achei, olhei para elas e vi como se, nossa, que mulheres sujas, que mulheres isso, aquilo. E anos depois, eu já aqui no Brasil, Deus foi memoriando para mim essas mulheres e me dizendo: você está condenando as pessoas erradas. Elas são minhas ovelhas sacrificadas. Você tem que ir atrás de elucidar os lobos, né? Porque nós sabemos que a, a fragilidade é o meio, né? É o meio que o mais forte que Satanás usa, né, para manipular as pessoas. Então nós sempre temos que defender os mais fracos. E esse é meu papel, por exemplo, né? Então, eu, como aquela que estava perseguindo, por exemplo, essas mulheres, eu estava fazendo o papel inverso do que Deus queria para mim, né? Uma hora eu quero contar na playlist do Sobrenatural um sonho que eu tive comigo, em uma situação de completa fragilidade que Deus me colocou nesse sonho, como se eu fosse outra pessoa, com outro corpo. Enfim, um sonho bem forte que eu tive. Talvez eu conte uma outra vez. Mas a vida é sobre isso. Deus, ele nunca vai cobrar de você algo que ele não te deu, né? E ele sempre vai cobrar de você segundo a força que ele te deu, né? Segundo o teu poder de escolha, é isso. O teu poder de escolha, sabe? Como é que eu elucido para você essa questão do poder de escolha? Quer ver um exemplo? Uma vez eu assisti um relato de uma. Já era uma mulher, mas ela conta que quando ela era criança, acho que com 9 anos, ela tinha, não sei se era um vizinho, alguém que tinha, não sei se tinha tipo um mercadinho, sabe? E esse homem assediava ela, né? A chamava. Essa menina, essa mulher, ela era muito pobre quando era criança, né? Então, assim, esse homem sempre a chamava, vem aqui, foi conquistando, fazendo amizade, quer um docinho, quer uma bala, quer isso, quer aquilo, até que os abusos começaram, né? Então é mais ou menos isso. Qual o poder de escolha? É da criança e do adulto. Então, em diversas situações da sua vida, quando Deus for te julgar e pesar a mão sobre você, o que ele vai levar em conta? Qual era o teu poder de escolha? Qual era a tua margem de escolha naquele momento? É assim que eu vejo, né? Que Deus, ele é justo. É isso, Deus te abençoe. Que você não fique preocupado com as coisas que são indiferentes ao teu propósito, mesmo necessidades básicas, porque Deus irá te suprir em tudo. Tudo que for importante para o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele vai tornar real, mesmo que não exista. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai criar um caminho onde não há.
Ele vai criar um caminho onde não existe. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Até a próxima.